sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Vamos ler só o capítulo, só o versículo 5. Mas você continue com a sua Bíblia aberta, para nós irmos discorrendo sobre Lucas 1. No versículo 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abidias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Amém? E eu perguntei: Davi, olha se o tema tá bom. Criei um tema, né? Para você anotar, se você tiver como. Faça isso, porque quando a gente anota também, a gente vai exercitando a nossa mente para a gente guardar a palavra do Senhor. A nossa mente, ela é falha, né? Às vezes. E eu coloquei assim: conselhos de Zacarias e Isabel, ou dicas de Zacarias e Isabel para fazer no tempo de crise. O que nós devemos fazer no tempo de crise são 4 dicas importantíssimas que nós vemos na vida desses amados irmãos. E como Deus falou para mim, Lucas 1, eu queria dizer algo para vocês, que quando Lucas vai começar a escrever o Evangelho de Lucas, ele explica, ele diz: eu estou escrevendo isso, eu estou escrevendo esse livro, juntando todos os fatos minuciosamente, com muito cuidado, para te mandar, Teófilo, para que a sua fé seja edificada no que você já tem ouvido, né? Ele diz assim: eu estou com um propósito de escrever para você, Teófilo, para fortificar e firmar a fé que você já tem. Você já ouviu, você já está sabendo, mas eu minuciosamente levantei os fatos para firmar a sua fé. E Lucas, ele é alguém dos evangelhos muito importante para a história. Lucas, ele é responsável por carregar as cartas de Paulo. Lucas escreveu Atos com muito cuidado também. Lucas foi alguém que Deus levantou, mesmo sem ser dos apóstolos, para fortificar a fé. É a primeira epístola escrita com direcionamento aos gentios, para nós. É a primeira epístola também que vai fazer destaque ao poder da oração. Lucas destaca momentos de oração de Jesus que só ele destaca. Ele fez questão de mostrar em todo o seu evangelho que a oração é a chave da vitória, é a chave do alcance da promessa. Outra coisa linda que Lucas faz questão de destacar: a participação das mulheres no evangelho, no ministério de Jesus. Ele descreve situações que as mulheres vivenciaram como nenhum outro escreveu. Mas quando eu estava lendo essa parte, Lucas dizendo: Teófilo, eu estou escrevendo para afirmar sua fé, para fortificar sua fé. E eu fiz isso com muito cuidado, minuciosamente, buscando os detalhes, para afirmar sua fé. O Espírito Santo ministrava o meu coração, e eu quero que você entenda isso hoje. Não importa como você esteja, você talvez já tenha ouvido falar muito de Deus, talvez já até tenha vivido algumas situações lindas com Deus, mas às vezes o tempo de crise, o tempo de dificuldade, ele tenta plantar dúvidas na nossa mente, a plantar dúvidas no nosso coração, para que a gente não venha viver as promessas de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, ser boca de Deus, e dizer que nós temos mantido essa postura de estar aqui, como eu disse para vocês. Não é fácil, mas está tendo culto toda sexta, todo domingo, tem aqui o maná do céu descendo para nós. E isso é preocupação de Deus para a sua fé continuar firme. Isso é cuidado de Deus para a sua fé ficar firme. Assim como Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias ainda e se revelou a muitos para fortificar a fé, para explicar as coisas, para esclarecer as dúvidas. Lá no livro de Atos isso está escrito. Assim também ele usou Lucas para fortificar a fé de Teófilo. Esse era o objetivo. Mas esse evangelho, esses escritos chegaram até as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui fazendo menção dessa palavra. E isso quer dizer que Deus ainda se preocupa com a sua fé. Deus ainda se preocupa. Ele ainda está cuidando, zelando, para que quando ele vier, será que ainda vai ter fé na terra? Sempre vai ter Lucas dedicado. Deus sempre vai levantar Lucas dedicado para fazer o que for preciso, com minucioso cuidado, para zelar pela fé daqueles que já foram erguidos. Dê uma aguinha, amor. Pela fé daqueles que já ouviram falar de Jesus. Mas de repente
no meio do caos, no meio da dificuldade, fica meio devagar. E aí Teófilo vai ser abençoado, vai ser abençoador. E vai ajudar a publicar as cartas, o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. E é assim que o Senhor faz. E aí, o que era com um propósito menor, Deus sempre faz abundar e superabundar. Aí aquele evangelho, aquele escrito que era só para Teófilo, chegou até nós. Nós podemos abrir a nossa Bíblia hoje diante desse evangelho poderoso, cheio de detalhes do Espírito Santo de Deus, com o propósito de firmar a sua fé, de fortalecer a sua fé, de elevar a sua fé. E esse é o objetivo que Deus faz. Por isso que nós estamos aqui, não é à toa. Não é porque a gente gosta. É até bom encontrar os irmãos. É até bom estar aqui nesse lugar que nós estamos com muita saudade. Mas o objetivo, o propósito é que a sua fé seja edificada em nome de Jesus. E quando o Lucas começa a narrar, vou beber, né? Porque senão... Quando Lucas começa a narrar, no versículo 5 que nós lemos, e esse é um texto que eu tenho me debruçado há muito tempo, e eu volto e volto, cada vez que eu leio, o Espírito Santo mais trabalha no meu coração em algumas situações. E eu queria que você atentasse para a primeira coisa. No tempo de Herodes, Lucas faz questão de citar que é no tempo de Herodes. E é muito difícil quando a gente fala de Herodes na Bíblia, porque tem muitas citações de Herodes, e se a gente não prestar atenção, porque a gente vai ver que teve um Herodes lá no tempo de Pedro, que morreu, né? Invadido pelos bichos porque não deu glória a Deus. É um tempo muito grande lá de Pedro até Jesus, João Batista. É porque são vários Herodes, né? Mas esse Herodes aqui, que está sendo citado por Lucas, ele é um dos principais, ele deu origem aos outros. Os outros eram filhos dele, que ele foi deixando por herança esse poderio. Herodes era um homem tirano, mau. Alguns acontecimentos que a história dá conta, ele matou a sua própria família por poder. Os historiadores também vão dizer que Herodes, ele se disfarçava no meio da multidão. Ele se vestia de pessoa comum para olhar se tinha alguém conspirando contra ele. E se achasse, era morte certa. Herodes não dava espaço para o caso de perder o poder. Ele foi conhecido também pelas suas grandes construções. O templo de Herodes, até chamado assim. Ele reconstruiu um templo que Jesus disse que ia ser derrubado. E é construído em 3 dias. Com toda a sua pompa, com toda a sua estrutura. Herodes não hesitou em mandar matar crianças. Quando ele soube que havia ameaça de estar nascendo um rei dos judeus. Esse é o mesmo Herodes. Mandou matar todos os meninos quando ele soube pelos magos que Jesus, que o rei dos judeus havia nascido. Por aí você tira a tirania desse homem. Ele criou templos pagãos dentro de Judá. Ele governava Judá porque ele ganhou por meio de Roma essa autoridade para reinar em Judá. Judá que era eleita de Deus, Judá que era do povo de Deus, daquele que nasceu para reinar, agora é governado por um pagão que estabeleceu culto a outros deuses dentro desse lugar, que era tirano, que trabalhava com mão de ferro e não estava nem aí para ninguém. Era um tempo moral difícil para Israel. Era um tempo de dificuldade moral e espiritual. Porque se nós formos ver o contexto em que Lucas está falando, havia dificuldades de todas as partes. Uma delas era espiritual. 400 anos de silêncio. Havia profecia sobre Jesus. Zacarias havia profetizado. Isaías havia profetizado. Grandes profetas já tinham deixado escrito o que aconteceria, que viria o Messias. Mas um certo tempo silencia-se palavras do céu para com a terra. O silêncio do céu. Pensa aquele tempo que a gente está orando e parece que, meu Deus, tem alguma coisa de bronze aqui. Você sente que parece que não sobe. Você canta, chora, grita, se ajoelha e você diz, meu Deus, será que o Senhor está ouvindo? É um silêncio tão grande que você não sabe como reagir. Era assim que estava Judá. Era assim que estava Israel.
Mas no meio desse tempo de crise, no meio desse tempo de dificuldade, Zacarias e Isabel nos dão algumas lições de o que fazer no meio da crise moral, espiritual, da tirania de um rei que estava governando, no meio de uma dificuldade onde eles não sabiam, estavam andando, sabe, pisando em ovos, com medo, no meio do silêncio, no meio da dificuldade da casa deles. Porque tem a dificuldade do mundo inteiro. Tem a pandemia, tem as notícias más, tem as coisas que estão acontecendo da porta para fora, e tem o que está acontecendo da porta para dentro. Às vezes desde antes da pandemia, lutas antigas que a gente tem travado. Lá fora a pandemia, a crise econômica. Aqui dentro de casa, esse marido que não muda. Aqui dentro de casa, esse filho que está rebelde. Aqui dentro de casa, o que está faltando no meu lar, a escassez. Aqui dentro de casa é a porta do emprego que fechou, é o mundo inteiro envolvido. E aqui dentro da minha casa é essa batalha espiritual que eu não consigo vencer. Mas Zacarias e Isabel vai dar dicas importantes. E a primeira delas é o que fazer no meio da crise. Continuar fiel, vivendo irrepreensível. Eles continuaram fiéis. A Bíblia diz no versículo 6, se você está com a sua Bíblia aberta, que eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Sabe qual é a primeira dica? No meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do caos, Deus está olhando para os fiéis da terra. Ele está assistindo o mundo inteiro. Nada escapa do seu controle. Ele está olhando, e a Bíblia diz, aleluia, no Salmo 16, que importante para Ele, que ilustre para Ele, que pessoas importantes para Ele nessa terra são aqueles que honram o seu nome, são aqueles que continuam honrando. Judá estava em domínio maligno, mas Deus estava olhando do céu, estava vendo Zacarias e Isabel como irrepreensíveis, os notáveis da terra. É assim que o salmista diz: os notáveis da terra são aqueles que temem ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu sei que você pode se tornar notável no meio dessa terra, notável no meio desse caos. E o Senhor tem uma palavra para você. Vai trabalhando a sua fidelidade com Ele, porque pode até entrar na fornalha como os 3 jovens. Mas os notáveis da terra estavam sendo assistidos no céu. Porque gente temente ao Senhor é notável no céu. Tem um céu assistindo você. Tem um céu olhando para a tua fidelidade. Tem alguém olhando para quando você diz não e ninguém viu. Tem alguém olhando para quando você decide orar quando ninguém viu. Para quando você decide se debruçar na palavra, buscar pelo conhecimento do Senhor. Tem gente notável na terra ainda. E eu creio que você que está nos assistindo agora vai tomar essa posição essa noite. Eu quero ser um notável na terra, não para que os homens vejam, mas porque o céu está vendo. Zacarias e Isabel nos dá a primeira lição. Decida ser um notável, como disse o salmista. Decida ser irrepreensível, fiel a Deus. Ninguém está vendo, não está tendo culto, não está tendo reunião, não está tendo congresso, mas eu continuo aqui, Senhor. Não está tendo grandes movimentos, mas eu continuo aqui, Senhor. Eu estou com meu joelho dobrado. Afinal, a função de Zacarias era manter a chama acesa. Ele nasceu com propósito. Ele era descendente de sacerdote, e ele tinha uma promessa e um mandato. Não importa o que esteja acontecendo, Zacarias, sua função é manter a chama acesa. Não deixa a lâmpada apagar. E ele mantém. A segunda missão, a segunda lição: continuar disposto a servir. Estou chateado com Jesus. Estou cansado. Essa crise, essa promessa que não chega, esse tempo que não se resolve. Como é que eu vou orar por alguém se na minha casa está tudo desmontado? Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo? Ah, meu Deus! E vai se amarrando. Mas Zacarias e Isabel me ensinam que em tempo de crise eu preciso continuar disposto a servir. Deixa eu te dizer uma coisa. Zacarias ficava só no ponto. Olha como é lindo isso. Ele ficava no ponto lá.
se caísse a sorte, ele entrava no Santo dos Santos. Eram muitos sacerdotes. Se caísse a sorte, ele era chamado para a live. Se caísse a sorte, ele era chamado para fazer alguma coisa. Mas ele ficava lá no ponto, sabe? Porque a Bíblia diz que, como de costume, ele estava lá. Como de costume, ele estava lá. Se você está lá como de costume, eu digo sempre isso, que eu aprendi isso com a pastora Eulina. Ela disse um dia, aqui pregando na terça-feira, naqueles santos carões que nós estamos com muita saudade, que ela olha assim pra gente, né? E desce a glória do Senhor. E aí ela disse assim: você que está querendo tanto fazer algo para o Senhor e acha que não está sendo chamado, designado, sabe o que eu tenho a dizer para você? E ela usou essa frase, eu nunca esqueci: se na sua fonte, se no seu poço tiver água, alguém vai chegar para beber. Se na sua fonte tiver água, não se preocupe não, que pode ser na live, pode ser fazendo o mercantil, lá fazendo suas compras, pode ser no seu trabalho, pode ser dentro de casa, através de uma chamada de vídeo, através de uma ligação. Se a fonte tem água, vai jorrar, alguém vai beber, porque a água é da vida e ela não é desperdiçada, não vai ficar parada, ela jorra. E Zacarias estava lá no ponto. Mas não é que um dia caiu a sorte dele. Oh, glória. Num dia sim, que ele estava no ponto, sempre irrepreensível, fiel, disposto a servir. Porque, gente, não era brincadeira não, tinha que estar no ponto mesmo. Muitos sacerdotes entraram no Santo dos Santos e morreram, porque não estavam preparados para ministrar. Ele tinha que estar no ponto, ele tinha que estar preparado. Aí caiu a sorte dele, ele estava de gravata e tudo. Não era gravata, igreja. Estava no ponto, preparado. E ele vai ministrar ao Senhor. A segunda lição que eu aprendo: eu preciso estar no ponto para servir. É alguém que está precisando de 1 quilo de alimento, Senhor, estou aqui no ponto. É alguém que está precisando de uma oração, meu Deus, estou aqui no ponto. Ah, vou de máscara e tudo ali, o que é que eu faço, meu Deus, como é que eu estou aqui no ponto? Senhor, eu não sei como, mas eu estou no ponto, eu quero servir. Ah, Senhor, eu estou aqui, eu estou orando, eu estou jejuando. Eu não deixei a chama, porque a chama era fora do Santo dos Santos. A chama acesa, tudo limpinho, tudo organizado. E na hora que caiu a sorte, lá estava ele pronto para entrar no Santo dos Santos. Para nós terminarmos a terceira lição que eu aprendo com Zacarias e Isabel. Ah, Poliana, mas eu já estou sendo fiel faz tempo. Você nem sabe. Essa palavra não está nem colando para mim, porque eu estou pelejando. Você nem sabe o que eu passei essa semana e renunciei. Glória a Deus por isso, pela sua vida, pela fidelidade do Senhor plantada em seu coração. Eu estou servindo, já fiz tudo, já fiz doação, já orei. Estou fazendo, ai meu Deus, olha, não está acontecendo nada. Foi isso que Deus falou comigo naquela madrugada. Não está acontecendo nada, Então se demore na presença. Como disse a pastora aqui, grite até ser ouvido. Fique lá. Faça vigília solitária. Eu não sei como você vai fazer, mas se demore na presença. Se você vê aí no versículo 21, do capítulo 1 de Lucas, no versículo 21, o povo começou a admirar-se, porque Zacarias estava demorando lá dentro. E a conversa dele com o anjo não demora mais do que 5 minutos. Ele demorou antes do anjo aparecer. Teve uma demora, ele ficou ali. Eu vou ficar aqui, eu não vou sair enquanto a tua bênção não chegar. Eu não vou desistir, eu vou estar aqui. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nada vai impedir. O entretenimento não vai impedir. O medo não vai impedir. Eu vou me demorar. Eu vou ficar mais tempo. Eu não sei, como disse a irmã Diaconisa Cauane, eu vou aproveitar este tempo. Será que Deus não parou o mundo inteiro para que a gente parasse e permanecesse? Será que não tem Gabriel preparado que assiste com ele para trazer novidade à terra? E não tem um que esteja no tempo com ele, demorando-se com ele.
O povo se maravilhava que ele estava demorando demais. E quando tem demora na presença de Deus, tem novidade do céu. Quando tem demora na presença de Deus, vai acontecer alguma coisa que não é natural. Quando alguém decide passar tempo com Deus, ele vai desfrutar de coisas inéditas. De coisas inéditas. Você quer saber de uma coisa? Gabriel, que assiste perante o Senhor, ele tinha descido em Daniel, lá no livro de Daniel. Pois não é que ele desce. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Sabe o que é exclusividade do céu e coisa inédita? Porque Deus sempre tem, viu? Aconteceu tudo, não sei o que vai ser agora, Senhor, nem sei o que eu estou pedindo. Sabe, vai demorar perto do Senhor, coisas inéditas vão acontecer. O Gabriel, ele é um anjo assim importante, sabe? Que assiste perante o Senhor. São 2 nominados na Bíblia, ele é um deles. E esse assiste. Você já pensou esse anjo? Ele fica só olhando, aleluia. Ele fica olhando para o nosso Deus, contemplando aquela santidade toda. Eu tenho certeza que ele não quer sair de lá, porque a santidade é glória. É tão lindo assistir tudo que Deus faz, assistir aquela adoração. Ele assiste perante o Senhor, mas ele desceu. Tu está entendendo, Zacarias? Eu sou Gabriel, aquele que assiste perante o teu Deus. O que assiste perante o teu Deus contemplou um notável na terra, e ele deu a ordem, e Gabriel desce para trazer coisa inédita do céu. Um conselho que o Espírito Santo falou ao meu coração e que eu divido com você essa noite: ache tempo para se demorar na presença de Deus. Ache tempo para se demorar na presença de Deus. Ache tempo para cantar louvores só para o seu Deus. Ache tempo para orar. Ache tempo para louvar, para ler a palavra. Ache tempo para chorar. Ache tempo para passar tempo dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aí depois você me conta se não vai acontecer algo diferente. Aleluia. O 4º conselho e o final. Deus ensinou a Zacarias. Disse: Zacarias, você ficou com medo, porque você é medroso, porque você está ouvindo muita coisa, sabe? E gente medrosa não pode estar conversando muito, vai ficar mudo. Que gente medrosa, meu Deus, aí apavora todo mundo. Não entendeu nada, ficou ali, viu aquela maravilha toda. Se ele fosse dizer antes, naquela hora ali, ele ia bagunçar tudo. Nilson, eu imagino ele chegando dizendo para o povo lá, não saberia dizer nada, ia misturar tudo. Deus, ó, caladinho. Tem um caos no mundo, tem um barulho enorme lá fora. Tem muita gente dizendo que você e sua mulher, mistério, és da vida, não vão ter filhos, estão velhos. Tem muita gente vendo a sua derrota, e naquele tempo era derrota grande não ter um filho. Tem um barulho grande. Silêncio, Zacarias. E Deus disse isso ao meu coração. Outro silêncio importante. Isso aí está no versículo 24. No versículo 20, Deus falou para Zacarias que ele ficaria mudo, que ele estava medroso, não acreditou de primeira. Vai passar um tempinho aí só refletindo no que eu tenho com você, Zacarias, para você acreditar no seu ministério de verdade, para você não ir por acaso, sabe? Para você não dizer: eu estou aqui no ponto, Senhor, mas eu vou e é o Senhor mesmo. Vale, meu Deus. Você vai entender quem é você, Zacarias. E o silêncio faz gente entender quem Ele é, porque quando a gente silencia para o mundo, os nossos ouvidos se abrem para Deus. E Zacarias é totalmente tomado quando a voz dele se abre. Ele é chamado até de profeta por alguns lá dos judeus. Sabe por quê? Porque ele profetizou assim que a boca dele se abriu. Ele foi cheio de uma ousadia, um cântico poderoso. Ele só era para deixar o fogo aceso. Agora ele já é cantor, já é profeta. Ele já sabe quem ele é em Deus. Oh, coisa linda, a gente que aprende a ficar em silêncio. Silêncio com Deus. Falar no lugar certo. Parar de falar aqui, ali, dizer acolá. Chorar para vizinho. No WhatsApp, não sei aonde. Ai, pronto, ai meu Deus. Compartilhar todas as notícias ruins que recebe no dia. E dizer: agora pronto, agora é a nossa vez, vamos morrer. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é assim. Sabe o que é lindo? Deus manda ele ficar mudo, e o Espírito Santo ministra no coração de Isabel. Isso é coisa de Deus. E ela passa 5 meses em silêncio.
fica ali em silêncio, dizendo: é Deus que vai revelar a glória dele sobre a minha vida. Eu vou calar para o barulho do mundo. Vocês viram quando Deus estava ministrando através da pastora sobre o cego? Um barulho maior do mundo assim. Mas aí, se a pessoa, se o cego fica falando pro cala a boca, povo, deixa eu falar com Jesus. Não, ele não vai perder tempo falando com o barulho do mundo. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, meu negócio é com o céu. Eu não tenho tempo a perder com o barulho do mundo, porque barulho do mundo não edifica. E o apóstolo Paulo disse que o que não edifica não me convém. Eu vou silenciar. Você não precisa estar dando resposta, que Deus vai responder por você. Você não precisa estar justificando aquilo que Ele já te justificou. Você não precisa estar preocupado. Ah, estou sendo fiel. Ah, estou servindo. Ah, meu Deus do céu, já fiquei tanto tempo na presença de Deus e ainda não aconteceu nada. Eu tenho que explicar para o povo porque ainda não aconteceu. Tanto tempo nessa luta, o povo vão achar que sou eu que não estou fazendo direito. Sou eu que estou pecando. Sou eu que... Olha o Senhor falando para você nessa noite. Entenda isso. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Olha para o céu. Olha para o alto. Quando você estiver fiel no caos, quando você estiver disponível, servindo. Eita, meu Deus. Esses dias eu vi até um psicanalista dizendo isso. Um psicólogo, grande psiquiatra. Já falei os três, mas era um psiquiatra dos Estados Unidos. Foi perguntado: ei, o que você diria para uma pessoa que está entrando em depressão? Ele disse: eu diria a ela que deixe sua casa, pegue uma coisa e vá servir alguém, vá ajudar alguém. Porque quando alguém está ajudando, fazendo alguma coisa pelo outro, esse alguém está sendo cuidado por Deus, curado por Deus. Quando você está servindo o outro, ajudando o outro, você está sendo curado por Deus. Então não esqueça desse conselho, desse exemplo que Zacarias e Isabel deixou. Não deixe de servir. Procure alguma coisa para fazer. O reino de Deus é criativo. O reino de Deus é cheio de possibilidades. E está faltando, a Bíblia diz, está faltando obreiros. Grande é a seara e poucos são os cefeiros. Mas nesse tempo de pandemia, como é que a gente faz? Pergunta ao Espírito Santo, que Ele colocou ordem, foi num caos. O mundo era sem forma e vazia. E o espírito de criatividade começou a criar todas as coisas e colocar no seu lugar. O mesmo espírito do início, o mesmo espírito de criatividade pode descer sobre a sua vida e lhe dar condição de fazer algo para Deus, para o seu próximo e ser útil nesse tempo. 4 pontos. Continuar fiel, disponível no serviço, se demorar na presença, gastar tempo com Deus e silenciar para o mundo e abrir os ouvidos para Deus. Sabe o que é que gerou isso? Eu queria que você prestasse atenção no que gerou isso. A primeira coisa que aconteceu, os silêncios do céu se rompeu. Gabriel desce, começa o céu a se comunicar com a terra. Se você permanecer nesses 4 pontos, o silêncio vai se romper. Você vai começar a entender este tempo de espera. Você vai começar a entender o que Deus está fazendo. Você vai começar a entender porque essa prova. Porque tem coisas que só o céu explica. E tem horas que Ele espera porque tem que explicar na hora certa. E se você se manter assim, o céu vai começar a desenhar. O céu vai começar a explicar. O céu vai começar a se comunicar com a terra. E vai acontecer o inédito de Deus. Esses passos de Zacarias e Isabel resultaram em rompimento do silêncio dos céus. Outra coisa, rompeu com a esterilidade. Estéreis, idosos, não tem problema para o céu. O silêncio do céu se rompeu, a cura desceu. A cura vai brotar sobre a sua vida. Assim como disse o profeta Isaías no 58, ele vai dizendo: não é esse o jejum que eu quero de vocês. Que você tire do meio da sua vida o apontar do dedo, o julgamento desnecessário. Que você comece a servir, que você comece a ajudar, que você comece a fazer alguma coisa. Aí a sua luz romperá como a alva. Aí você vai ver, o que era estéril agora vai começar a produzir. O que era rebelde vai se acalmar. A cura vai brotar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua esterilidade, sobre a sua paralisia. A outra coisa que vai acontecer, como é lindo, no lugar de chorar, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me viu, tantos dias solitário, tantos dias abandonado.
Oh, meu Deus. Em vez disso, sabe o que você vai ser? Quero nem saber. No meio da crise, eu sou escape. No meio da crise, eu sou esconderijo. No meio da crise, eu sou gerador de milagre. Porque quando Zacarias e Isabel, no meio dessa crise, no meio desse momento difícil, quando eles estão em sintonia com o céu, permanecendo em sintonia com o céu, o que vai acontecer? Eles vão gerar. E não vão gerar qualquer coisa não. Eles vão gerar João Batista, aquele que veio para preparar o caminho. Deus está falando conosco essa noite. Ele está dizendo que em vez de murmurares, canta. Começa aí. Um hino de louvor a Deus. É da harpa 302. Te chama para os céus. Ó, viu? Esse mesmo. Mas é isso que o Senhor está dizendo. Para de ser murmurador. E seja acalmador, e seja pacificador, e seja apaziguador, e seja animador, e seja alguém que está aqui para dizer: tá crise, tá, chega aquele chororotô, aí você vai dizer o quê? Ai, que lindo, Vicente. Oh, glória, é lindo demais assim. Porque senão eu paro. Aí, sabe o que Deus vai fazer? Te fazer gerar. Fazer com que a sua casa seja abrigo de milagre. Sabe o que vai acontecer mais? O nome do Senhor vai ser glorificado. Eu acho lindo isso. Você fica na posição, tudo vai descer sobre você e as pessoas não vão ver você. As pessoas não vão ver Zacarias, não vão ver a bondade de Zacarias nem de Isabel. As pessoas vão ver a glória de Deus revelada sobre a sua vida. E muitos se achegarão ao Senhor, porque quando o nome do Senhor é glorificado, muitos se achegam a Ele. O resultado da fidelidade é que vai ter novidade para a sua vida. A promessa vai se cumprir. Se cumpriu a promessa. E muitos se achegam a Deus. E sabe o que é melhor? Muitos vão ser alcançados. João Batista chega dizendo: arrependei-vos. E o povo corria para o deserto para ouvi-lo pregar e se render ao Senhor. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Maria vai ser abrigada ali na casa de Isabel durante 3 meses, até se encontrar com José. Maria vai estar ali abrigada. E eu fico sempre, quando eu medito nisso, eu acho maravilhoso. No meio do caos, um governo terrível, disseminação de maldade sobre Judá, silêncio dos céus. Lá na casa de Isabel é outro ambiente. Lá na casa de Isabel tem um ventre gerando João Batista e um ventre gerando Jesus. É a fraca. Dentro da casa dela está saindo a salvação. E é isso que Deus vai fazer conosco, amém? É isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer cumprir as promessas. Ele quer nos firmar na fé. Ele quer nos fazer atalaias nesse tempo, porque Ele está voltando. E assim como os 400 anos de silêncio passaram, e no meio do caos a promessa se cumpriu, veio o Messias, Jesus nasceu, aleluia. O tempo do silêncio, o tempo do caos, para este tempo está gerando o que a nossa promessa. O Messias retornará e Ele virá buscar o seu povo. Como está a nossa casa? Como está a nossa vida? Como está a nossa chama? E essa noite Deus bate na sua porta. Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, Ele está batendo na sua porta. Nós vamos orar por você. Queria convidar as nossas irmãs que estão aqui, intercessoras. Nós vamos ficar de pé. E como nós sempre temos feito, eu sei que o Senhor tem alcançado muitas vidas. Se vocês quiserem ficar aqui, longe, né? Fiquem à vontade ou fiquem aí se quiserem. Mas estenda a sua mão com fé para algum lugar da nossa cidade, para as nossas casas, para os nossos familiares, para o hospital da nossa cidade. Nós queremos ser neste tempo Zacarias e Isabel, um povo que no meio do caos é aqueles que estão profetizando a vida, gerando a vida, espalhando a vida, porque o filho deles nasce e eles deixam ele servir e levar a palavra e fazer o que apraz o Senhor Jesus.
E Ele vai nos esconder do caos, nos esconder dos olhos maus. Ele está aqui, Ele está aí. E nessa noite, se tem alguém que deseja voltar para Jesus, olha, eu quero contar aqui o testemunho de uma irmã que aceitou Jesus naquele culto do sábado. Viu? Não vou citar o nome dela, mas ela aceitou Jesus naquele culto, nós, senhoras do sábado. E era alguém que estava bem ferida diante da igreja. Ela achava que não tinha mais jeito. Nós já tínhamos falado de Jesus para ela em outras oportunidades. Dizendo, não dá para mim esse negócio. Mas ela voltou para Jesus. E ela estava vivendo uma situação muito difícil. Algo antigo do esposo dela, algo antigo na justiça, precisava se resolver. E ele estava ali aprisionado. Não foram nem 10 dias, o Senhor resolveu a casa dessa mulher. E ela está firme no Senhor. Eu recebi uma mensagem dela no sábado. Sabe o que é que ela disse? Minha vida mudou depois que eu me entreguei de verdade a Jesus. Coisa linda o testemunho dela. E ela é da nossa igreja e em uma das nossas congregações, que logo nós vamos estar lá em nome de Jesus. E eu louvo ao Senhor, porque Ele alcança quem Ele quer, no tempo que Ele quer. E nesse tempo, o Senhor está gerando novidade. É tempo de causa, é tempo de dificuldade, mas o Senhor está gerando o que Ele quer para esse tempo, porque vai nascer e vai raiar um novo tempo. O tempo que a igreja também vai ser, retirada. E Ele está juntando os seus. E se você quer voltar para Jesus, se você deseja se entregar a Ele, você pode dizer, eu estou aqui, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero seguir o que a Bíblia diz. Eu quero viver o que Zacarias e Isabel viveu. Eu estou disponível, eu estou voltando. Eu quero Jesus. Você pode dizer aí no comentário. Nós vamos orar por você. Mas você pode dizer, se manifestar. Porque a Bíblia diz que a gente precisa confessar diante dos homens. Quando você confessa diante dos homens, o Pai confessa lá no céu. Aí quando decide lá no céu, as coisas começam a mudar aqui para você. Porque a maldição é quebrada. A dificuldade que existia, que impedia de seguir, de fluir em família, começa a ser transformada em bênção. Tome essa decisão hoje. Volte para Jesus. Se entregue a Jesus. Confesse a Ele como seu Salvador. O Davi vai ficar de olho aqui no seu comentário. Pode dizer, sou eu estou voltando para Jesus. Eu quero Jesus hoje. Eu quero me entregar para o Senhor Jesus. E nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti. Nas asas do Teu amor. Diga isso essa noite. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti. Nas asas do Teu amor. É o meio do caos, mas eu vou dizendo, esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti, Jesus. Nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti. Nas asas do Teu amor. Declare essa noite, nós te amamos, Jesus. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Jesus. Como eu amo Seu nome, Jesus. Tu tens o nome mais lindo e poderoso que eu conheço, Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Ele está te chamando hoje. Esse som está chegando na tua casa, porque Ele está dizendo, é hora de voltar. Batendo a porta.
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Oh, aleluia! E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro de Nazaré todo poderoso. E este é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu digo: vem Jesus, toma conta da minha vida. Eu quero ser fiel a ti, viver o que tu tens pra mim. Esse é o meu som. E a luz, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Deixa o carpinteiro entrar na sua vida essa noite, mudar as coisas de lugar, te libertar, deixar fluir, te ensinar a viver com ele. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, Senhor Jesus. Onde tiver alguém agora com o coração rendido a ti, meu Pai, dentro desse quarto, afligido, deitado, meu Deus, totalmente inerte, sem forças para viver, o carpinteiro entra nessa noite. O carpinteiro de Nazaré que nós viemos adorar aqui, ele está em pleno poder, como sempre esteve, como sempre estará. Que ele entre agora nas casas, resgatando vidas da depressão, resgatando vidas, Senhor, da síndrome do pânico, resgatando vidas, Senhor, da falta de fé, resgatando vidas, meu Deus, do escuro e da profunda dor, consolando vidas. Nós entregamos este lar, essa casa que ficou conosco até agora. Que o teu Espírito Santo adentre, fazendo morada e cumprindo o seu ministério. Nós invocamos o teu poder, Santo Espírito. Cumpre o teu ministério, faz a tua obra, salva, liberta, cura, batiza. Porque o Senhor ainda é o mesmo. E que pessoas sejam tocadas, Senhor, por esse dia, por esses louvores, por tudo que o Senhor ministrou para nós aqui. Nós te amamos, nós te adoramos e sabemos que o Deus e a presença que está aqui agora, está entrando agora nesse lar, soltando das amarras do inimigo, soltando das amarras do inimigo, soltando das amarras do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, tirando toda cegueira, foi isso mais que o Senhor ministrou aqui hoje. Não deixa, Senhor, desanimar na fé. Não deixa desistir, Senhor. Renova as forças. Faz a tua obra nessa noite. Nós confiamos em ti e no poder da tua palavra. O Senhor é maior do que tudo. E como o anjo disse a Maria, não há nada impossível para ti. Nós dizemos hoje, para quem está dentro dessa casa, não há impossível para o nosso Deus. Que o Senhor comece a trazer existência aquilo que ainda não existe. Que o Senhor comece a bradar nos corações e fazer o que lhe apraz essa noite. Glorifica o teu nome, seja exaltado o seu nome para todos sempre, em nome de Jesus. Em nome